Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo aos Efésios aqui, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo agora número 6, capítulo 6 de Efésios, versos de 1 a 9. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9. Porém, não sem antes fazermos uma oração pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para o estudo que nós vamos fazer da Palavra de Deus. Ó Pai, nós te agradecemos muito por esse dia, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, ó Deus. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, por podermos respirar esse ar agradável da manhã, ó Pai. Te agradecemos muito pela saúde, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso país e agora em especial que o Senhor nos abençoe agora no momento que vamos ter de estudo da Tua Palavra, de meditação de uma porção tão importante, tão útil, de tamanha aplicação para a nossa vida prática, ó Pai, que o Senhor permitiu ao Seu servo Paulo que nos trouxesse. Aplica isso a nós pela ação do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Então é o seguinte, nós vamos ler aí os versos 1 a 9 do capítulo 6, que vai tratar sobre a relação de filhos e pais e servos e senhores, continuando o pensamento, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para Ele não há acepção de pessoas. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero lembrar, antes de nós iniciarmos realmente o estudo, coisas que eu venho falando aqui, que Paulo faz, e que não tem como estudar esse texto aqui sem lembrar disso. Então Paulo vai lançando fundamentos, que eu falei isso semana passada, semana retrasada. Paulo vai lançando fundamentos e dando exemplos, lançando fundamentos e dando exemplos. Ele faz isso na carta toda. E se você voltar aí no 4:22, isso é importantíssimo, mesmo repetindo, 4:22 ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui ele lança um fundamento. Ele vai falar assim, você tem que tirar uma roupa velha, se despir de uma roupa velha e vestir uma roupa nova. Vos despojais da velha natureza e vos revistais do novo homem, segundo Deus, segundo o Espírito Santo, segundo a ação do Espírito Santo. E aí ele vem dando exemplos. Nós não vamos entrar agora nos exemplos. Então ele vem dando exemplos, deixa mentira, fala de lá, barará, e vem fazendo isso o tempo inteiro, indo capítulos 4, 5, no 5:18 ele ainda está dando o exemplo disso aqui, desse fundamento que é despir e vestir, despojar e revestir. E aí ele no 18 vai dizer, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um exemplo daquela primeira, porém ele já vai com esse exemplo lançar um novo fundamento.
que é como é ser cheio do Espírito. Então, eu falei aqui semana passada, Efésios não é para amadores, não é. E aí ele vai falar, enchei-vos do Espírito, como? E aí no exemplo do fundamento, ele começa a dar outro fundamento e começa a dar exemplos. Como que é ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, verso 20 do capítulo 5, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o 21 é outro caso aqui, ele dá um exemplo de como ser cheio do Espírito, e ao mesmo tempo ele lança o outro fundamento, é exemplo e fundamento ao mesmo tempo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é importante demais para o que nós vamos ver, porque tudo que nós estamos vendo, vimos domingo passado, relacionamento marido e mulher, quanto filhos e pais, quanto servos e senhores, baseiam-se nesse 21 do capítulo 5 aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. E ele, como? Como você é cheio do Espírito Santo e como é que você se sujeita um ao outro? Aí ele vai dar um exemplo. Mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Nós vimos semana passada. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Todos esses dois exemplos que nós vimos domingo passado, quem quiser a folha está aqui nesse envelope, no fim da aula pega, envelope amarelo, são exemplos, primeiro, de sujeição cristã, sujeitar-vos uns aos outros, como de ser cheios do Espírito. Então, sendo cheios do Espírito, as mulheres são, como que elas vão fazer? Sendo submissas ao seu marido. E a gente tem tendência de achar, não, eu sou cheio do Espírito, lá no culto, canto uma música, eu arrepio, ou eu choro, ou no acampamento eu falo em línguas. Pode ser também, mas o que Paulo está dando de exemplo aqui é da vida de segunda a segunda. Não é somente do domingo na igreja, no acampamento ou num encontro. O que Paulo dá exemplo de ser cheio do Espírito é vida prática, é não dar cheque sem fundo, vamos trazer para os nossos dias, é ter uma vida correta. E aí mulheres isso, maridos aquilo. E aí ele vai no 32, ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, a união de Cristo com a igreja. E aí ele entra em outro, dentro desse, sujeitando-vos uns aos outros, e dentro também de como ser cheio no Espírito, ele vai entrar na relação de filhos e pais. Verso 1 ele fala, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Lembra que tudo que nós vimos até aqui, ó, mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como, verso 22, ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E agora, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração aqui para estudar esse texto. Todos vão concordar que nós estamos vivendo dias de profunda insubmissão. Se Paulo, que escreveu isso 2000 anos atrás, já sentia isso, porque ele sentiu que precisava escrever isso aqui, se ele sentiu, sabendo que estava escrevendo para uma igreja cristã, convertida, calcula 2000 anos depois nos dias que nós estamos vivendo. Vivemos dias em que, em todos os âmbitos, na família, pior ainda, está difícil demais, no casamento, nas relações familiares, seja dentro da igreja ou fora da igreja, há um generalizado espírito de insubmissão. É fora de dúvida, quem diz isso é o Martin Lloyd Jones, é fora de dúvida que estamos numa época em que há um fermento do mal agindo ativamente na sociedade toda. Podemos dizer até que estamos de muitas maneiras face a face com um total colapso. Eu concordo com isso aqui, com um total colapso, um total esfacelamento daquilo que se chama civilização e sociedade. O espírito da insubmissão reina. São filhos que não obedecem pais, são casamentos que estão se esfacelando, relações de amizade que estão acabando. E aí a primeira coisa que a gente tem que ver é isso aí.
Outra coisa, Paulo presume que entre aqueles, porque ele ditou provavelmente essa carta para Tíquico ou para algum outro amanuense, algum escritor. Essa pessoa escreveu e levou para a igreja em Éfeso, igrejas das regiões ali da Ásia Menor. Ele pressupõe aqui com certeza que entre os leitores e ouvintes dessa carta, que era lida lá na sinagoga, nas igrejas, tinha crianças, pré-adolescentes e adolescentes e jovens também, e adultos, claro. Mas ele entendeu que essa carta ia para o destinatário correto, filhos. Lógico que nós vamos ver o que são os filhos aqui, quem são, até que idade são, mas isso aqui é exatamente o que Paulo tem em vista quando ele escreve. O que temos aqui nesse texto que se segue não é apenas ética, porque a gente pode achar que isso aqui é ética, normas de viver ou moralidade. Não é, trata-se da aplicação da doutrina cristã e da verdade cristã. Então vamos para o texto. Filhos. Quem é filho aqui? Todo mundo. Entendendo que eu acho que Paulo aqui está mirando mais os menores, os mais jovens, mas eu acho que aqui ele aplaca tudo, abarca tudo. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer, eu devo obediência aos meus pais porque o Senhor me ordena. Porque você pode perguntar assim, por que eu tenho que obedecer meu pai? Porque o Senhor ordena. Onde ele ordena? É mandamento, primeiro que está no mandamento, um dos 10 mandamentos, o 5º mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. Se você abrir Levítico 19, 2 e 3, sereis santos porque eu sou o Senhor vosso Deus santo. Cada um respeitará ou temerá a sua mãe e a seu pai. Eu sou o Senhor vosso Deus. Colossenses 3:20, obedecei em tudo a vossos pais, seu pai e sua mãe. Aqui não tem proeminência de um de outro, não. Pai, mãe, pai, tá? Obedecer devo obediência a meus pais, porque o Senhor me ordena que assim o faça. O que ele diz é que é justo. A simples razão de que ele, Deus, diz é a razão pela qual eu devo obedecer. Por isso, quando desobedeço aos meus pais, estou desobedecendo e contrariando a Deus mesmo. Quando você desobedece ao seu pai, você está desobedecendo a Deus. É certo que quando Deus dá essa ordem, Ele está exibindo sua sabedoria e amor, né? Então, obedecei em tudo, está lá em Colossenses, não está aqui, mas está lá em Colossenses, que é a carta gêmea de Efésios, tá? Carta da prisão, escrita do mesmo lugar, quase ao mesmo tempo, carta gêmea. Se você abrir 3:20, você vai ver isso lá, Colossenses 3:20. Então, obedecei em tudo, obedecei a vossos pais, pai e mãe. Tem diferenciação não, porque vai ter filho que vai falar, Velho Testamento era mais o homem do que a mulher, mais patriarcal do que matriarcal. Até no Velho Testamento era honra teu pai e a tua mãe, já nos mandamentos, tá? E aí ele vai dizer também, no Senhor. E do mesmo jeito que ele usou lá, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou. Aqui vocês estão vendo que ele está seguindo aquele pensamento, e ele vai falar no Senhor, em Jesus Cristo. Em outras palavras, como parte da sua devoção a Cristo, ao Senhor Jesus, você vai obedecer seu pai e sua mãe. Lembrando que ele está escrevendo essa carta para um povo cristão, convertido. Mas, ainda que o seu pai ou a sua mãe não sejam, você deve obediência a eles. Certo? Aí já podemos fazer uma ligação aqui já. Obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Podemos fazer uma ligação. A criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou jovem, que não teme a Deus, o adolescente que não ama Jesus Cristo, vai ter muita dificuldade em obedecer aos pais. No Senhor, boa parte da rebelião dos filhos contra os pais não é porque seus pais são retrógrados ou quadradões, é porque a sua comunhão com Deus não vai bem, dos filhos. A comunhão deles não vai bem.
E aí às vezes parte disso também a responsabilidade é dos pais, que não levou o coração da criança aos pais. Nós vamos ver uma frase aqui maravilhosa do Martin Lloyd-Jones e do Ted Tripp aqui falando sobre isso. Então, se seu filho, sua filha não teme a Deus, não tem uma vida com Deus de comunhão, provavelmente ela também vai ter dificuldade para obedecer a você e a temer você como pai e mãe. Obedecer você a sua posição de pai e mãe. E Paulo vai dar aqui 3 motivos. Por quê? Por que o filho tem que obedecer pai e mãe? Por quê? Diga. Só uma observação. Sim. Uma vez me peguei falando com uma pessoa, um amigo, e ele estava tendo um problema com os pais, com o pai dele, e eu falei, cara, a Bíblia fala que você honra teu pai e tua mãe, e não está dizendo se ele é bonzinho, se ele é... Então você tem que honrar o seu pai. Mas ele falou, Renato, meu pai é totalmente desgovernado. Uhum. E ele me pegou numa situação que eu fiquei, né? Numa situação dessa, como é que a gente vai... A Bíblia, lógico, não está dizendo, você disse um pouquinho antes, né? Mesmo que ele não seja crente, como é que a pessoa vai lidar com essa situação? Eu vou pegar e falar aqui no microfone, porque quem está em casa não está ouvindo. Pergunta foi: se o meu pai não é temente a Deus e está me exigindo coisas que está me obrigando coisas que talvez não venham da palavra de Deus. Eu vou adiantar um pouco, porque isso aqui está aqui na frente. Você quer que eu te fale agora aqui? Então, guarde essa pergunta eu vou te trazer isso aqui daqui a pouquinho. Já eu trago, tá? Paulo vai nos dar aqui pelo menos 3 motivos de por que eu devo obedecer meu pai e minha mãe. Primeiro, porque é justo. A Bíblia diz porque é justo. De Caios, primeiro pela idade, né? Por que é justo? Pela idade do seu pai. Já viveu muito mais que você, filho. Já viveram mais que os filhos. Já passaram por aquela situação ou essa situação aí que vocês estão passando por muito mais vezes. É justo por uma questão de gratidão, por tudo que eles fizeram por você, filho ou filha. Cuidaram de você, sustentaram, gastaram tempo, dinheiro, também porque Deus determinou, Deus estruturou e colocou o governo na sociedade e na família. Então, se você quer desobedecer, lembre disso. Tem vários motivos. Primeiro é porque é justo. Segundo, porque está escrito na Bíblia. Ele vai dizer aí, honra a teu pai, verso 2 e 3. No 2 e no 3 ele vai dar o segundo exemplo e o terceiro. Honra a teu pai e a tua mãe. É importante isso aqui, porque a gente pode achar que é só o pai. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, certo? Certo? Não é não? Não é o primeiro mandamento com promessa, não. Pegadinha. Acho que Paulo pôs aqui só para a gente... Foi errado. Não é que está errado. Ratas, eu não sei seu nome, desculpa. Com I? Maí, acento não tem, né? Ratinha, mas não é uma rata, é uma meia rata. Vamos pôr uma meia rata. Eu vou poupar porque a culpa é minha aqui. É o seguinte, porque esse mandamento é o 5º mandamento e ele não é o primeiro com promessa. Se você abrir lá os 10 mandamentos em Êxodo 20, você vai ver que no 2º mandamento, Êxodo 25 e 6, precisa abrir não que eu vou ler aqui, Êxodo 25 e 6, Deus já vai falando no 2º mandamento o seguinte: não as adorarás, nem lhe farás culto, porque as imagens, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele vem com uma ameaça, e depois ele vem com a promessa: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Eu não precisava nem levantar isso aqui, né, gente? Bobeira, se eu não falasse nada, ninguém ia falar nada, né? Que eu também não sabia. Mas eu levantei, então eu fui atrás. A melhor explicação que eu achei foi do William Hendrickson, que exatamente isso aqui, assim, é uma coisa secundária no texto, mas que é boa da gente saber. O Hendrickson diz o seguinte: depois de ele dar 6 alternativas para o que pode ser, que eu não vou entrar nisso, não dá tempo de terminar a aula, ele termina assim: existe todavia outra solução para isso de não ser o primeiro mandamento com promessa. O que ele diz é o seguinte, e o Hendrickson respeita o que ele diz, viu? Que o cara é bom. Existe uma outra solução que pessoalmente aceito como correta. Chegamos a ela tendo em mente 2 coisas. Que a palavra geralmente traduzida por primeiro pode indicar categoria, como também sequência numérica. Assim, quando um escriba perguntou a Jesus que mandamento é o primeiro de todos, lembra quando um discípulo perguntou qual é o primeiro mandamento? Ele não quis dizer qual mandamento é mencionado primeiro lá no Decálogo. Qual mandamento é o primeiro de todos? Ele não quis dizer isso. Qual é o primeiro em importância? O original não diz primeiro mandamento, diz um mandamento primeiro, primazia. Então, para mim, o melhor, ainda que isso ainda seja difícil, continue difícil, a melhor explicação para isso aqui, para mim, foi essa. E eu ouvi Hernandes, Augusto Nicodemos, e o Francis Fox, que tem o comentário azulzinho lá da Edições Vida Nova, lá, e o Hendrickson aqui, que é da Cultura Cristã. O original não diz primeiro mandamento, mas mandamento primeiro, ou seja, primordial, de primordial importância, e não necessariamente o mais importante de todos. Eu sei que não vou fechar a questão aqui, porque nem eles não fecharam, mas só para nós entendermos que quando a gente lê a Bíblia é para fazer igual o povo de Bereia, examinar se é de fato assim. Então, não é o primeiro mandamento com promessa, mas é importantíssimo, é o primeiro para aquilo que ele está escrevendo lá agora, para filhos. Então isso tem primazia ali. Qual é a promessa? Quais são as promessas, né? Mas calma lá que nós não vamos lá ainda não. Então, segunda razão porque o filho tem que obedecer o seu pai e sua mãe e honrar pai e mãe, aqui eu quero fazer um parêntese, que eu falei semana passada e vou falar de novo. Até quando eu devo respeitar ou honrar pai e mãe? Qual a diferença entre isso? Isso já ouvi da boca do pastor Samuel, então eu estou bem ancoradinho aqui, né? Sempre, desde que não te peçam coisas que estão, principalmente estou falando aqui para os adultos casados, ou adultos que já não vivem debaixo da tutela do pai, vamos pôr assim. Então, você deve honra sempre, honrar pai e mãe sempre. Meu pai tem uma vida completamente fora do padrão de Deus, deve honrar ele. Meu pai é contra Deus, você ainda deve honrar seu pai e sua mãe. Honrar. Agora, respeitar, aí já muda um pouco para os adultos, falando bem claro aqui para não ter problema, e os que estão fora da tutela do pai e da mãe. Respeitar já muda de figura se ele te exige coisas que vão contra a palavra de Deus. Se você já não vive debaixo da tutela dele, aí você não deve. Faz parte de aconselhamento cristão. Quando casais estão com problema e vão e falam, não, mas minha mãe quer que eu separe, mas meu pai quer que eu fique em casa. Não, você deve obediência depois de casada. Mulheres, sejam submissas a vossos próprios maridos, amai vossas mulheres. Aí já muda de figura, deve honrar, nós vamos ver honrar aqui, mas não, e tem muito pai aqui coçando para falar, não podia ser assim, tinha que ser obedecer até o fim da vida, mas não é. Eu dei o exemplo daquela pessoa que casou, e lembra? Meu filho ali, tadinho, casando, tão novo, e o pastor falou para essa mãe, falou assim, e você não fez a mesma coisa com seu pai e com sua mãe? Né? Então, os nossos pais que querem a nossa obediência, não fizeram a mesma coisa. Então, para você formar um núcleo forte seu, familiar, você, esposa e filhos, você tem que sair, por isso deixarão pai e mãe e formarão os dois uma só carne. Então, o segundo é esse. Terceiro,
Mas dentro desse ainda, a primeira promessa, para que te vá bem, para que te vá bem, ou seja, para que tudo de bom aconteça com você. Em outras palavras, Deus nos diz que Ele vai abençoar os filhos obedientes, filhos, crianças, adolescentes e jovens que amam seus pais, que cuidam, respeitam seus pais, zelam pelos seus pais, andam segundo a orientação dos seus pais. A promessa de Deus é que Deus vai abençoar, porque a gente tende a ir para o lado desse, né, assim, isso, exemplos difíceis, mas é o contrário, nós temos que ir para o que é o normal. E se obedecer? A promessa de Deus é porque Ele vai abençoar, Ele vai cuidar, Ele vai fazer você ter vida longa sobre a terra. Então, isso aí. Mas o que é que pode significar honrar? Ninguém perguntou, mas o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe implica em amar, acatar de forma muito elevada, mostrar um espírito de respeito e de consideração. Honrar pai e mãe, primeiro implica em sentimento, em amor e decisão. Em acatar de forma elevada no seu coração, respeitar e mostrar um espírito de respeito e consideração. Porém, o Hernandes diz o seguinte: é possível obedecer sem honrar. Obedecer sem honrar também não é bom. O irmão do filho pródigo, na história do filho pródigo, o irmão que ficou, ele obedeceu, mas não honrou. Lembra disso, da história do filho pródigo? O irmão que ficou, o filho pródigo foi, o irmão reclamou, os dois estavam complicados demais, mas o irmão obedecia ao pai, mas não honrava. Então, a primeira promessa de honrar pai e mãe então, primeira promessa é para que te vá bem na terra. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. Agora, no Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Então, nós temos que pegar essa primeira promessa aí, honra teu pai e tua mãe, primeiro, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Primeiro essa parte aí, para que te vá bem, no sentido original dela, era para o povo da aliança, no sentido de que eles iam ficar na terra prometida, e que a terra prometida seria deles, e que eles iriam ficar ali, no sentido original. Agora, transportando para nós hoje, que quando nós vamos interpretar a Bíblia, gente, regra número 1, o que é que ele está dizendo literalmente? Literalmente ele está dizendo isso. O que ele está dizendo para o povo a quem foi escrito 2000 anos atrás? Está dizendo que, olha, obedeça pai e mãe, honre pai e mãe, para que você fique na terra prometida, fique por muito tempo, porque isso aqui está lá nos 10 mandamentos, tá? Paulo está só pescando aqui. Então, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós já vimos a primeira parte. Não pode haver dúvida, diz o Hendrickson de novo, não pode haver dúvida de que quando a promessa foi dada lá em Êxodo, honra teu pai, aos filhos de Israel, significava o seguinte: se querem viver nessa terra da promessa para a qual estou levando, observem e guardem os mandamentos, e este aqui em particular. Se querem ter um longo período de bem-aventurança e felicidade na terra prometida, se querem viver lá sob minha bênção, observem e guardem esses mandamentos, particularmente esse: honra teu pai e tua mãe. Você quer ter uma vida tranquila? Honra teu pai e tua mãe. Eu vou perguntar o inverso: tem coisa pior do que você estar com problema com seu pai e com sua mãe? Vou falar para os adultos aqui. Tem coisa pior? Você teve uma pequena desavença, alguma coisa, o clima não está bem, o trem não está bom, não dá, a gente não consegue viver desse jeito, né? Então, honra pai e mãe. Vamos para frente. Sim. Para não passar desse pedacinho, Sim. como você mesmo falou, que cada um tem a sua visão sobre esse texto, será que quando fala que é o primeiro mandamento primeiro, como promessa, não seria por causa dessa palavrinha para quê? Não, Porque os primeiros, eles é uma afirmativa, né? Uhum. E seria como se Deus tivesse assim: você faz assim porque você
Ela está perguntando se esse primeiro mandamento com promessa não seria porque tem esse para quê aqui. Eu estou falando aqui para o pessoal de casa. Assim, fica quieto. Aí se você está, fala para ele, fica quieto, é uma ordem. Prontinho, fica quieto, pronto, acabou. Fica quieto, porque se você ficar quieto, no finalzinho te dou um. Pois é, se você não ficar quieto, eu te dou um carinho. Você me entendeu? Entendi. É como se você pede para ele fazer algo, e através desse algo, se ele fizer, ele vai ter uma recompensa. Eu prometo que você vai ter uma recompensa. Então, assim, quando leio esse texto, eu tenho a visão assim de que, porque tem livros de promessa e tem livros de conselhos. Por exemplo, Provérbios é conselho, é promessa. Mas aqui é uma promessa. Você faz isso que eu vou te dar vida longa. Será que não seria por isso? Como é que é o nome da irmã? Desculpa. Dona Jurema. É o seguinte, não está aqui em nenhum dos estudos que eu vi, mas é um bom argumento. Eles falam assim, não, é o primeiro mandamento com promessa da segunda tábua da lei. Eu acho que é um pouco forçar. É o primeiro mandamento porque falava ao coração do filho. É de fato o mandamento com promessa, visto que é de natureza geral. É o primeiro mandamento de relação pai e filho. Eles usam vários argumentos, só que o Hendrickson lista aqui 6 e ele mesmo já fala assim, objeção. Aí ele dá uma objeção. Então assim, quem sou eu para fechar uma questão sobre esse assunto? Eu prefiro ir com aquele argumento, mas nada impede da irmã entender assim também, né? Também. Mas realmente tem trechos da Bíblia que são de difícil interpretação. Vamos lá. Segunda promessa. Primeira promessa foi para que te vá bem, né? Nós vimos. E sejas de longa vida sobre a terra. E sejas de longa vida sobre a terra. Um autor chamado Mulholland diz o seguinte: essa longa vida não é apenas longevidade individual, não é que você vai viver 120 anos só, não, ou particular aqui na terra hoje, mas antes disso, no contexto original, naquela época, ele vai falar a mesma coisa lá do Hendrickson, um abrigo proporcionado pela terra prometida aos israelitas, a mesma coisa, transpondo para os nossos dias, nós falamos em longevidade, não só em termos de anos vividos, mas também uma vida de qualidade espiritual. Outro autor já diz o seguinte, e eu gosto disso aqui: Deus poderá decidir manter você, se você honrar pai e mãe, vivo durante longo tempo na terra. Pode ser que ele decida manter você vivo ou viva durante longo tempo na terra, como um exemplo e uma ilustração para as outras pessoas. Entretanto, seja qual for a idade em que você for desta para o céu, junto de Deus, morrer, entretanto, seja qual for a idade quando deixar este mundo, saberá que está sob as bênçãos de Deus e em suas dadivosas mãos. Eu caminho com isso aqui, irmãos. Deus pode e deve, e aqui o texto diz que vai para que sejas de longa vida sobre a terra, sim, mas nós temos 1 bilhão de exemplos de pessoas crentes e que morreram novas, e nem por isso descumpriram o mandamento de honrar pai e mãe. Então não é para nós pegarmos aqui literalmente tudo e entendermos. Eu entendo aqui que honra teu pai e tua mãe. A promessa é, enquanto você viver, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vida plena aqui na terra, você vai ter paz, vai viver em paz, e se Ele quiser e aprover a Ele, vida longa também, glória a Deus por isso, 90 anos, 100 anos, mas Paulo fala lá, né, 70, 80 vai ser enfado e canseira, né? Talvez hoje a gente pudesse falar 90 ou não sei, mas vamos para frente. Então, aí surgiria uma pergunta: até que tanto, em todas as coisas, até quando? Renato perguntou aqui, se meu pai for não cristão e me exigir coisas que não batem com a palavra de Deus, aí eu vou falar o que eu acho. Se você é filho de um pai que não crê, e também de uma mãe que não crê, vive num lar em que você crê, o que é meio difícil, mas existe, e que os dois pais não creem, mas você é novo e está sob a tutela deles,
Você deve obediência a eles, no meu entendimento, como diz o nosso ex-governador, no meu entendimento, até o momento em que não contrarie frontalmente a palavra de Deus. Mas, como eu já ouvi várias vezes, meus irmãos, assim, várias vezes, adolescentes, moços falando assim, para mim, não foi para ninguém não, olha, vamos para a reunião sábado? Meu pai não deixa, então você não desobedece seu pai, você não vai. Vamos para a escola dominical domingo? Não, meu pai não quer me levar para tal lugar, não desobedeça seu pai. Aí eu acho que ele deve obediência. Agora, se está falando com filhos adultos, que têm vida própria, não vivem sob a tutela dele, e o pai exige uma coisa que contraria a palavra de Deus, contraria mesmo, frontalmente, igual nós demos o exemplo marido e mulher aqui. O marido exige coisa que contraria a palavra de Deus, a mulher está autorizada, e aqui eu estou falando em nome de todos os bons autores brasileiros, a desobediência civil. Exige arbitrariedades da mulher, entre quatro paredes exige coisas que não se deve exigir, ela tem liberdade para a desobediência civil, e deve procurar o seu pastor, e talvez até a polícia, o delegado da polícia. Então, nesse caso, de filhos adultos, livres do pai, não vivem com o pai exige coisas contra a vontade de Deus, ele pode também, ele não é obrigado a ser mal educado. Você vê que o pastor Lucas desconcorda. Estou brincando, pastor Lucas, ele avisou que vai sair 20 minutos antes, tá? Que ele tem que ajudar lá. Você vai falar com candura, com gentileza, você não vai... Não, você vai falar com jeito, vai fazer o que Deus ordena, mas não vai desonrar seu pai. Entende? Eu acho que tem um caminho do meio, sem conflito, mas um caminho do meio aí, mas não obedecer coisa que Deus ordena que não se faça. Agora, para o filho novinho, a não ser que seja um exemplo assim muito específico do caso, por exemplo, desse menino que morreu aí, que só sai notícia dele, e aí eu acho que o menino tem total liberdade para sair gritando, socorro, pelo amor de Deus, estão querendo me matar, né? Nesse caso também, mas eu estou falando assim, em termos gerais, do que acontece normalmente, o filho deve obediência e deve honra ao pai e mãe, é desse jeito. Mas vamos para frente, aí ele vai mudar, porque senão nós não terminamos. Deixa eu ver aqui o telefone toca, o pai fala, diz que eu não estou. Isso, vou dar esse exemplo agora. Pais, não provoqueis vossos filhos, porque você está achando que tem só a parte do filho, mas tem a sua parte também, a minha. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Como é que um pai provoca seu filho a ira? Um exemplo Laura acabou de dar. O telefone toca e o pai fala assim, vai lá, atende, fala que eu não estou. Faz o filho mentir, provoca seu filho a ira ou ao pecado, um dos dois. Outra coisa, abusando da autoridade que lhes foi conferida, fazendo exigências absurdas ou irritantes que não levam em conta a inexperiência do filho, ou exigindo coisas que estão contra a lei de Deus. Tem pai que exige ou leva o filho para a prostituição, ou não tem? Dentro da igreja tem, fora da igreja então? Isso é levar o filho a pecar. O pai que estimula o filho dentro da igreja ou fora da igreja, fica com as menininhas, meu filho. Estou falando português rasgado aqui, porque eu acho que é que precisa falar, é isso mesmo. Fica mesmo. Porque tem pai que acha que, não, se eu não estimular isso no meu filho pode virar homossexual. Ora, é pecado. Está em pecado. Não é. Isso é provocar vosso filho à ira e ao pecado. Que mais? Excesso de proteção. Tem demais. Protejo meu filho, dou tudo para ele, não deixo nada de mal acontecer, não deixo ninguém do mundo tocar meu filho, não cerca meu filho não, aqui que eu estou protegendo. Deu um conflito, você vai lá e não quer nem saber o que aconteceu e já vai brigando com os filhos dos outros. Não sabe se o seu filho tem culpa ou não, e mesmo que tenha, deixa ele se virar um pouquinho, que ele tem que aprender, porque senão na vida ele não vai dar conta. Excesso de proteção. Favoritismo. Lembra quando Isaac favoreceu mais Esaú do que a Jacó?
e ao mesmo tempo Rebeca preferiu a Jacó e viu o que deu depois? Também, como que você faz por não reconhecer o fato que seu filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e que não é necessário que seja uma cópia exata de você para ter êxito na vida? Ele tem que ter o caminho dele, dela, o pensamento dele, dela, lógico, tem que seguir, mas tem que ter uma certa liberdade aí no meio do caminho. Então, isso é provocar seu filho a ira. Você também está em pecado. Paulo está falando para o filho e está falando para o pai, por negligência. Lembra no conflito entre Davi e seu filho Absalão? A falta, o pecado aqui era somente Absalão? Não, Davi foi parcialmente culpado por negligenciar cuidado com seu filho e por não corrigir o seu filho. 2 Samuel 14, 13 e 28. Então, e outra, lembra bem que filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lembrando de novo, porque senão a gente esquece. Tudo isso aqui é o quê? Exemplo de ser cheio do Espírito. Então, se você não faz isso aqui, você está vazio do Espírito. Você tem o Espírito, porque Deus deu, mas não tem plenitude. Ah, sou espiritual, é nada. Você não é cheio do Espírito porque você provoca seu filho a ira. Filho, você não é cheio do Espírito porque você não obedece, não honra e não teme seu pai. Pesado, né? Vamos para frente, que hoje nós estamos adiantados na hora. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai, literalmente aqui é nutrir, alimentar. Sejam acalentados com afeição, ou tratai deles com brandura. É só isso? Nessa parte, criai-os tá? Criai é isso. Mas aí ele vai falar, criai-os na disciplina e na admoestação. O que é disciplina? No original é treinamento por disciplina, até mesmo com carinho. Olhem para mim, porque nos dias de hoje o trem está complicado, né? A gente tem que tomar cuidado, senão... Mas se você abrir Provérbios 13, 24, você que é contra aí, a metodologia bíblica de Provérbios, do Velho Testamento todo, do Novo Testamento também, a ênfase recai em treinamento por disciplina. Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 22, 15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. 23, 13, 14, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. 29, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Não estamos falando aqui de espancamento, de forma alguma. É claro que, e também nem de correção sem necessidade. Só pode disciplinar o filho, ou fazer discípulo, disciplinar é fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Hernandes. Tá? Então, na disciplina, criai-os na disciplina. Se você não está disciplinando, também não é cheio do Espírito, está em falha. E a admoestação, o que é a admoestação? Aí já é mais a palavra, a instrução, a advertência, parece referir-se mais à educação verbal, refere-se primariamente ao que se diz à criança com veemência. Admoestar é falar com veemência. Pode parecer que a admoestação seja uma forma mais suave de disciplina, não obstante deve ser mais intensa, não apenas uma suave observação. Olha o que diz essa frase: se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulos, eles ficam mimados. Tem que haver equilíbrio. Agora o Hendrickson vem com a frase que é seguida à risca pelo Ted Tripp, num livro que todo pai de filho novo tem que ter, que chama, o Ted Tripp tem um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança, a maioria aqui deve conhecer.
Olha que espetacular, ainda que seja lugar comum, o próprio coração da educação cristã, é este: conduzir o coração da criança ao coração do seu Salvador. Você está tentando conduzir o coração da criança ao seu? Esquece, não vai dar certo. Agora, se você conduz o coração da criança, do adolescente, do pré-adolescente, ao coração do Salvador dela, que é Jesus Cristo, está tudo certo, pronto, você não vai precisar de mais nada. A tarefa é mais árdua, demora mais tempo, mas é esse o âmago da questão. Ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo. Que direito tem você de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina, quando você obviamente está precisando dela também? O autocontrole, o controle do seu próprio gênio é uma condição prévia essencial no controle dos outros. Gente, pais e filhos, vocês vão estudar em casa, porque lógico que não fechamos tudo até aqui, né? Mas é o que Paulo está falando. O cristão e o trabalho, versos 5 a 9, nós vamos caminhar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Quanto a vós outros servos, nós vimos isso aqui, né? Agora vai falar de funcionário e patrão. Porém, no original aqui, Paulo não está falando para um funcionário e patrão. Você vai falar, como assim? Ele está falando para escravo, servo e senhor. Fred? Uai, como assim? A igreja da época aceitava isso? Escravidão? Gente, só para vocês terem uma ideia, na época em que Paulo escreveu isso, havia no mundo, porque segundo Stott nos diz, mais de 60 milhões de escravos. Só que não era essa escravidão que nós sabemos da nossa história aqui recente, não, e que a igreja cristã, tanto católica quanto protestante, conviveu com ela até 1800 e tanto, quando primeiramente o inglês William Wilberforce conseguiu na Inglaterra, depois os Estados Unidos, depois a América do Sul, por último, quase por último o Brasil, mas que ainda tem alguns focos de escravidão. Não é essa escravidão. Havia muitos escravos naquele tempo. E a igreja cristã, ela era formada, Paulo está falando no comecinho da igreja. A igreja era formada na maioria por pessoas que eram escravas, mas tinha escravo médico, escravo professor, escravo carpinteiro. A pessoa era escrava porque uma guerra acontecia, um país, uma nação perdia a guerra, o povo era levado escravo, ele era livre, levado escravo. Uma pessoa era escrava porque tinha uma dívida, o cara pagava a dívida e trazia ela como escrava, ela mesma vendia, ela tinha uma dívida, ela mesma. O cara era um médico na época, um professor, tinha uma dívida impagável, ele falava, não, eu me vendo como escravo, e ele era escravo, porém de um jeito menos grave do que a escravidão que nós sabemos do nosso tempo. Então você pensa assim, mas como a igreja convivia com isso? Como os apóstolos escreveram cartas sabendo disso? Eu vou dizer para você, a igreja, a palavra de Deus jamais foi a favor da escravidão, e foi através da palavra de Deus, não confrontando veementemente para que não houvesse derramamento de sangue generalizado, mas trabalhando nas bases das coisas. Ela, ao invés de atacar o que tinha aqui na superfície, ela atacava a base, ela ia no pecado do homem. É que lá para 1800 e pouco a escravidão foi sendo destruída, acabada, completamente desfacelada, e hoje não vivemos mais sob esse espectro de coisas. Mas você pode perguntar, se você perguntar isso, eu vou perguntar para você, nós não vivemos hoje, 2021, com coisas que nós discordamos, que chega, nós desligamos a televisão, quando você vê um Supremo Tribunal Federal fazendo coisas como as que nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos, solta o bandido e prende o que não deveria estar preso, não porque não seja errado, estava errado também. Sabe de que eu estou falando? O deputado falou coisa que não devia falar, falou, mas na Constituição falou que ele pode falar e não ser preso, falou, está escrito. Foi preso? Foi. Não estou falando de convicção política nenhuma aqui, tá? Nós estamos vivendo em tempos de completa injustiça. E olha que eu estou sendo gravado aqui, mas eu não tenho medo de falar. E continuamos a nossa vida cristã. O que nós vamos fazer? Vamos lá destruir, embora dê vontade? Vamos lá
todo mundo lá e destruir? Não vamos. Nós vamos trabalhar com o que Deus nos deu, com as armas da lei. Com as armas da lei, da luz, quer dizer. Nós vamos trabalhar com as armas da luz. Então ele vai falar aqui para servos e senhores, mas nós vamos transportar para funcionário e patrão. Tá? Então, quanto a vós outros escravos, olha o que ele diz: obedecei a vosso senhor segundo a carne, ou seja, o senhor do escravo. Obedecei a vosso senhor segundo a carne, como? Não, você vai, seguinte, deixa eu te falar, você é servo, você é escravo e ele é seu patrão, você vai disfarçar, faz as coisas bem feitas, não, esquece. Não, Paulo fala isso não. Paulo fala o seguinte: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como a Cristo. Sobre esse tema que eu falei, o Augusto Nicodemos Lopes, ele diz o seguinte: hoje, se a igreja experimenta uma época de algum prestígio intelectual, financeiro da nobreza e da realeza, como já aconteceu na história, isso aí foi nos seus 2000 anos, porque na sua origem a igreja era composta de pequenos comerciantes, órfãos, viúvas, agricultores, trabalhadores em geral. O Hernandes diz assim: Paulo não está incentivando os escravos a se rebelarem contra seus patrões, embora o cristianismo não dê ou não dá apoio ou legitimiza a escravidão, de modo algum. Na verdade, o cristianismo lançou as bases daquilo que depois haveria de inspirar a abolição da escravatura. Um autor, John Eddy, se você puder procurar depois, ele tem um livro só sobre isso. Então, olha bem, quando o servo, ou o funcionário, ou o escravo obedecia ao seu senhor, segundo a carne, com tremor e temor, ele era cheio do Espírito. Ele se sujeitava um ao outro, como diz 5:21. E ele ainda dá como? Obedecer a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, não igual o temor e tremor que nós devemos a Cristo, do vosso coração, como se fosse para Cristo, tá? Como a Cristo. Obedecer aqui não quer dizer terror, servil, mas antes espírito de solicitude de quem possui verdadeiro sentido de responsabilidade. Não é deixar nenhum dever sequer sem ser cumprido. Paulo não aconselha os escravos ou os funcionários a se rebelarem, mas ser cristãos nas condições em que estão. Segundo, na sinceridade do vosso coração. Ele fala: vocês têm que ser íntegros. Já viu o funcionário quando vai acostumando com o trabalho, vai ficando muito tempo, vai relaxando, achando que pode começar a chegar atrasado, achando que pode fazer isso? Ele está falando: sejam íntegros, na sinceridade do vosso coração, sejam íntegros, não com espírito vacilante, mas com integridade e retidão. Então você aqui, se é funcionário ou empregado, trazendo para nós hoje, Paulo está falando não com espírito vacilante, mas na sinceridade do vosso coração. E ele termina falando, como a Cristo. Depois ele vai falar para os seus senhores: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como do vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Ele vai falar dos servos, e depois agora ele vai falar dos senhores, dos patrões. Vocês também, patrões, do mesmo modo procedeis para com eles, com os servos, deixando a ameaça. Larga a ameaça para lá. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, tanto dos servos quanto do funcionário, quanto de vocês, está no céu, e para com Deus não há acepção. O Eric Fromm diz assim: há dois tipos de autoridade, a imposta e a adquirida. A verdadeira autoridade não é aquela que impomos pela força, mas aquela que conquistamos pelo exemplo. Para com Deus não há acepção de pessoas.
Tem ninguém diferente, não é escravo, livre, servo, homem, mulher, não tem acepção de pessoas. E há uma outra frase: o patrão que se esquece que tem um Senhor no céu, dele mesmo, patrão, fracassa em ser um bom patrão sobre a terra. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Você enche do Espírito, ser bom marido, boa esposa, bom filho, bom pai, bom funcionário e bom patrão. Tivemos que caminhar um pouco rápido por causa do tempo. E outra, sujeitando-vos uns aos outros, mulheres aos seus maridos, maridos amai suas esposas como a Cristo, filhos aos seus pais, pais não levai seus filhos à ira, servos aos seus patrões, patrões aos seus funcionários. Ambas aqui, cheios do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros. Não se esqueçam disso, porque tudo aqui em Efésios está ligado. Domingo que vem nós vamos para o final do capítulo, para o restante do capítulo 6, a armadura de Deus. Maravilhoso texto, a armadura para enfrentar os dias maus. Estaremos aqui, 10 horas da manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo que tivemos com a Tua Palavra, Pai. Ô Senhor, Tua Palavra é rica, Tua Palavra é maravilhosa, Pai. Fala ao nosso coração. Se somos filhos, se somos pais, se somos funcionários, se somos patrões, maridos, esposas, ó Pai, que o Teu Espírito venha aprofundar no nosso coração, nos mostrando, nos inquietando, nos admoestando, nos corrigindo, para a honra e glória do Senhor, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Usa a Tua Palavra e usa o Teu Santo Espírito para comunicar o nosso coração de maneira verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até domingo que vem aqui, 10 horas, pode convidar mais gente que ainda cabe, tá? A armadura de Deus.